Gente, que dia lindo! Tem dias que a gente sente mais a presença de Deus do que outros, né? Mas fique tranquilo, Deus está presente em todos. É só que tem alguns dias que você está mais suscetível, mais tranquilo, né? Aleluia, cara. Cara, que bênção ver essa casa cheia no domingo da Epifania. Antes a gente fazia recesso esses dias. Eu tinha medo, tá todo mundo viajando, não vou fazer culto não. Olha que bênção, velho. Glória a Deus. Gente, olha só. Eu nem vi a arte do sermão de hoje, olha que lindo. No caminho com os magos do Oriente. E essa arte ficou mais, deixa eu ver, ficou um pouco mais realista. Mas muito provavelmente isso aí aconteceu uns 2 anos, né, depois do nascimento de Jesus. Mas é uma história assim, não faz muita diferença assim os ícones sempre insistem em mostrar Jesus ali, os pastores do lado, os magos do Oriente, os boi, os bichos tudo lá e tal. Interessante esse negócio. Mas olha só, nós vimos aqui hoje sobre uma trajetória que alguns homens do Oriente, a Bíblia não fala que era 3, a Bíblia não fala que era reis, possivelmente eram reis, não sei, né? Fala que era magos, algumas traduções trazem sábios, e fala que eles eram do Oriente, e mostra que eles eram bem ricos. Eles estão trazendo ouro, incenso e mirra. Até hoje ninguém me explicou para que serve a mirra. Assistimos um filme incrível sobre o nascimento de Jesus recentemente. Pega essa jornada desses homens até chegar em Jesus aí. Enfim, o filme faz muita piada com esse negócio da mirra, né? Para que serve mirra? Enfim, cara, levaram mirra para Jesus. Tinha um valor e também significativo, né? Alguns dizem que representam unção real, né? Alguma coisa assim. Um reconhecimento, né, de um rei, de um profeta, de um sacerdote, mas enfim, eu acho que é muita leitura forçada em cima do texto também. Mas eu prefiro ficar com o que está lá, velho. Está narrado assim. Já tem absurdos suficientes nessa narrativa para a gente ficar tentando resolver esses problemas. Não, olha, a narrativa é assim. E olha, ela não é absurda só hoje em dia, ela é absurda naquele tempo também. Imagina, se um judeu quisesse criar um texto para poder convencer as pessoas de que o candidato a Messias dele era o verdadeiro, eles jamais teriam colocado essa história estranha, bizarra de uma virgem prometida em casamento que de repente fica grávida e o marido dela precisa receber um sonho para poder decidir ficar junto. E, cara, com certeza a narrativa seria diferente se fosse um texto programado para poder os judeus aceitarem o evangelho naquele tempo. O único motivo para as coisas estarem escritas desse jeito, o evangelho todo, né? Mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição, naquele tempo o testemunho de mulher não valia nada. Tá certo, tem gente que hoje insiste em levar isso a sério ainda, né? Não, continua não valendo. Não, peraí. Jesus é o primeiro a bater de frente contra isso, né? E ele escolhe uma mulher para ser a primeira testemunha da ressurreição. E os evangelistas são obrigados a colocar isso lá, por quê? Porque foi assim que aconteceu. Porque senão eles não teriam colocado mesmo. Porque esse não é o tipo de narrativa, não é o tipo de texto que convence um judeu do primeiro século. O judeu moralista, ele seria convencido se eles dissessem, olha, um herdeiro da família real de Davi, que tinha sido esquecido pelo trono, e Herodes, o usurpador do trono, estava lá. Mas o verdadeiro filho de Davi se casou, e o primogênito dele, né, ele esteve com a sua esposa, teve a lua de mel, e aí ele veio com o filho primogênito nos braços, e ele era o verdadeiro herdeiro do trono. Essas histórias são conhecidas hoje em dia, né? O verdadeiro herdeiro do trono. E aí ele vai fazendo a sua caminhada até conquistar o trono, mas não foi assim que aconteceu. Porque Deus estava se introduzindo no mundo, e ele decide se introduzir escolhendo coisas
que talvez eu e você não escolheríamos. Já parou quando a gente fala que Deus escolheu o pobre e que tem uma opção, uma predileção pelo pobre? Não é à toa que a gente fala isso. A gente fala assim, tá forçando o marxismo em cima da Bíblia e tal. Eu nem marxista sou. Mas, lendo a Bíblia, eu bato o olho e falo, cara, Deus tem uma predileção pelo pobre, sim. E quando Ele resolve se encarnar, Ele se encarna pobremente, num lugar pobre. Ele não nasce num palácio, nem numa casa chique. Ele escolhe nascer lá. O nascimento de Jesus é a prova de uma escolha de Jesus pelo necessitado, pelo pobre. Ele escolhe nascer bem ali e mostrar o seu poder na pequenez daquela manjedoura. Mas o assunto hoje é sobre a chegada das nações até Jesus. Haviam promessas incríveis sobre isso. Quando o reino de Deus chegar, não é só Israel que vai se beneficiar disso. As nações inteiras virão a sua luz, como foi lido aqui no texto de Isaías, não é verdade? As nações virão a sua luz. O mundo está em trevas, os povos em densas trevas, mas sobre ti raia uma luz. E aí ele não deixa as nações nas trevas, ele diz, as nações virão a essa luz. Ou seja, essa queda, essa coisa que todos nós sabemos que existe quando a gente olha com muita sinceridade para dentro do nosso coração e vê como somos egoístas, como nós somos orgulhosos, desumildes e mais um monte de coisas. Entre algumas virtudes boas que talvez a gente tenha, mas a verdade é que a gente é caído. A gente está sempre constatando essa disparidade entre o que a gente é e o que deveria ser, entre como a gente age e como deveria agir. É sempre assim. Isso são as trevas em que as nações habitam. E essas trevas têm um nome na Bíblia, chama pecado. Um dia a gente caiu de uma posição de justiça. Deus cria um mundo justo e perfeito para que pudéssemos habitá-lo em harmonia com a sua vontade, e isso se chama justiça. E aí de repente o homem começa a desobedecer à vontade de Deus e se perde. Isso a gente chama de queda. Tem uma ilustração incrível em Gênesis capítulo 3 a respeito disso. Essa é a nossa realidade. E o profeta Isaías estava dizendo para a gente ali, no Isaías 60, olha, as trevas cobrem o mundo, a terra toda, as nações, mas olha, sobre ti vai brilhar uma luz. E ela não vai ficar só sobre você, as nações virão a essa luz. E é incrível porque antes de Jesus aparecer publicamente no seu ministério adulto, ele ainda é uma criança nos braços de Maria, quando essa profecia começa a se cumprir. Sábios vieram do Oriente. Hoje é o dia da Epifania do Senhor. O que é Epifania? Epifania é revelação. Epifania é manifestação. Sabe quando as pessoas vão, tive uma epifania, parece que caiu a ficha de alguma coisa importante. Cara, tive uma epifania aqui. Epifania, na linguagem da igreja, é sobre manifestação. Jesus nasceu no Natal, nós ficamos falando tanto tempo lá no Advento sobre as profecias, da vinda, da chegada do Rei e do reino de Deus. Depois celebramos a sua chegada no ventre de Maria, celebramos ali o Natal, o nascimento de Jesus, e agora nós celebramos o aparecimento de Jesus para o mundo. E como que Jesus começa? Tem gente que diria, lá no seu primeiro milagre, lá nas bodas de Caná. Isso também foi uma epifania, mas olha, Jesus se revelou muito antes. Antes ainda de falar, o verbo de Deus já estava falando com o mundo. O verbo encarnado. A história desse Messias fala muito aos nossos corações. Hoje é dia da gente celebrar a vocação dos pagãos, ou seja, o chamado à salvação que não pertence meramente ao povo de Deus, lendo-se ali povo judeu, mas um chamado a uma salvação que é para todos, todas as nações, todos os povos são chamados. Hoje nós celebramos isso, o fato de que
os gentios, eles eram chamados assim, ou pagãos, são agora co-herdeiros com o povo de Deus. A segunda leitura de hoje eu omiti, mas está lá em Gálatas. É Gálatas mesmo agora? Deve ser, né? Está lá em Gálatas, e ela está dizendo que nós somos... Vou ler aqui para vocês. É Gálatas não, velho. Viajei, que é Efésios 1. De 1 a 12, está falando da vocação das nações. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que doido. E ele chama isso de notícia das riquezas ilimitadas de Cristo. E ele quer fazer com que todos vejam essa riqueza. Que riqueza é essa? É a riqueza da glória de Cristo na terra, o reino de Deus, não somente para um povo que era chamado povo de Deus, mas agora para todas as nações. Veja o que ele diz: esta é a razão pela qual eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, pagãos. Pois certamente, ele está falando com os efésios aqui, não são judeus, pois certamente vocês já ouviram falar da comissão da graça de Deus que me foi dada para vocês, ou seja, da minha missão para com vocês, e como o mistério me foi revelado por revelação, como escrevi acima em poucas palavras, cuja leitura lhes permitirá perceber minha compreensão, desse mistério de Cristo. Nas gerações anteriores, este mistério não foi dado a conhecer a humanidade, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Isto é, que mistério é esse? Que os gentios, os pagãos, tornaram-se co-herdeiros. O que é um co-herdeiro? É herdeiro junto. Quando tem esse co aí, significa que o mesmo direito de um é o direito de outro. Olha que doideira. Nós gentios, nós pagãos, nós não judeus, somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, que agora une dentro dele o povo de Deus. E Cristo é muito maior do que as fronteiras étnicas judaicas que definiam o povo de Deus. Jesus fala: eu sou o Israel verdadeiro, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim agora é povo de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Os gentios são coparticipantes, são parte do mesmo corpo e participantes da promessa. Que promessa é essa? Sempre que o apóstolo Paulo faz a promessa, com esse artigo definido aí no singular, ele está se referindo a uma promessa feita por Deus a Abraão, a respeito de um povo chamado para ser seu, um povo sacerdotal, ou seja, um povo que é de Deus para os outros. O que é um sacerdote? Um sacerdote media a relação das pessoas com o divino. Deus chamou em Abraão um povo sacerdotal e falou: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo os pagãos também fazem parte dessa promessa no corpo de Cristo. Como? Por meio das boas novas, por meio do Evangelho. Tornei-me servo desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado pela operação do seu poder. Embora seja o menor de todos os santos, essa graça me foi dada para levar aos gentios a notícia das riquezas ilimitadas de Cristo. Isso é incrível. São riquezas ilimitadas. E é interessante que ele está falando isso aqui para um povo que, ao se tornar cristão, estava assinando um atestado de pobreza, porque perdia realmente os seus bens e começava a ser perseguido por Roma e também pelos judeus. Imagina como que esse povo cresce ao longo de 300 anos sendo perseguido por ambas, por uma nação e por um império, mano. A única razão para a igreja existir hoje é que Deus foi misericordioso.
porque ela nasceu nesse contexto. E Paulo está falando de riquezas ilimitadas, inesgotáveis, de Cristo. Sabe por quê? Para eles não importa o lote que eu perdi, não importa as terras que eu perdi, eram herança da minha família e tudo mais, eram muito importantes para mim, mas nada é mais importante do que ganhar a Cristo. Nada é mais importante do que ganhar a Cristo. Essa é a riqueza ilimitada, e eu abro mão de qualquer coisa por ela. Esse é o chamado. É interessante, né? Estamos celebrando a vocação dos gentios, pessoas que entravam para a fé e começavam a ser perseguidas. Vocês têm a alegria de ser perseguidos por causa de Jesus. E a galera ia. Não dá para entender a razão da existência do cristianismo, principalmente dentro dos 300 primeiros anos de história da igreja. A única razão, meu irmão, é porque Jesus ressuscitou. E esse povo realmente se tornava corpo de Cristo. Não é só por causa dos milagres, porque tinha missionários que morriam doentes. Aí você, por que ele curou tanta gente e morreu doente? É um mistério. Deus não curava todo mundo, não. E até hoje é assim. Mas às vezes ele cura, às vezes não. Como é que é? É porque o evangelho não é sobre cura, é sobre receber essa riqueza ilimitada da glória de Cristo. Enquanto o mundo está em trevas, Ele está brilhando sobre você. E nós, gentios, podemos ver essa luz e caminhamos até ela. E aí Paulo se dedica a fazer com que todos vejam qual é o plano do mistério escondido desde sempre em Deus, que criou todas as coisas, para que por meio da igreja a sabedoria de Deus, em sua rica variedade, pudesse ser dada a conhecer aos governantes e autoridades nos lugares celestiais. Isso estava de acordo com o propósito eterno que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos acesso a Deus com ousadia e confiança, através da fé nele. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse é o nosso chamado. O evangelho de hoje está falando com a gente sobre gentios, pagãos como co-herdeiros, coparticipantes da promessa por meio de Cristo. Pessoas que estavam sem Cristo e sem Deus no mundo e agora têm acesso a essa riqueza ilimitada, digna de eu vender tudo que tenho e entregar-lhe. Um reino que é para todos. Quem você acha que não deveria entrar nesse reino? Tem isso na sua mente? Tem algumas pessoas que você acha que não deveriam entrar no reino? Olha, às vezes você acha até que não. Fala, não, o reino é para todo mundo e tal. Mas quando você está no reino, e no lugar mais sacramental desse reino, lugar a presença visível, o sinal visível desse reino invisível, que é a igreja de Jesus, você começa a rejeitar alguns irmãos que decidiram caminhar com você e andar na fé de Cristo, e você age como judeus no primeiro século, fariseus que olham e dizem, não, mas se você não andar igual a nossa cultura, não dá. É isso que os judeus faziam, é por isso que o livro de Gálatas foi escrito, porque os judeus queriam que os gentios parassem de viver como gentios. Se os judeus pudessem, eles apagariam todas as tatuagens de todo mundo, faria a galera tirar os alargadores. Para de comer carne de porco. Para de trabalhar no sábado. E para com isso, e para com aquilo. E faça isso, e faça aquilo. Porque isso é caminhar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, não. O reino de Deus, ele é ganho pela fé em Cristo. Você se torna co-herdeiro sendo gentio como você é. É por isso que eu faço questão de parecer um pagão, de parecer um gentio. Quando eu estava na universidade, a galera falou, mas você não tem um estereótipo de crente. Graças a Deus. Eu não pareço crente. Porque a galera que parece muito crente está enganando os outros.
dando mau testemunho, roubando no congresso e fazendo oração em cima da grana roubada, enfiando aquilo na cueca. Não, eu não quero parecer com isso. Misericórdia, Deus me livre. Mas olha, apesar disso, a glória de Deus resolveu raiar sobre nós, e Ele resolveu me aceitar lá dentro. Cara, isso é o que nós celebramos na Epifania. A Epifania é sobre celebrar gente estranha entrando para dentro do reino de Deus. É isso. E é interessante que essa gente estranha tem acesso ao seu tipo de revelação. E é por isso que nós colocamos um caminhozinho aqui. Nós colocamos, né? Eu estou aqui. Eu nem tinha visto essa arte até o início do sermão. Mas é por isso que tem esse caminhozinho aqui. Nós vamos caminhar junto com eles. Nós pagãos temos o nosso acesso à revelação, o nosso tipo de leitura. E é interessante porque Deus tem 2 livros. Ele tem o livro da revelação, que nós conhecemos bem, chama Bíblia Sagrada. Mas Ele tem um outro livro sagrado, que é o livro da criação, e que muitas vezes nós cristãos não observamos, e não queremos contemplar as riquezas de Cristo na criação de Deus. E a gente não tem capacidade de contemplá-lo no sorriso de uma criança, ou no cuidado de uma criança, principalmente quando a criança está dando trabalho demais, aí que eu não consigo ver Deus ali de jeito nenhum. Mas é ali que Ele está te chamando a ver. Você não contempla Deus na plantinha que está nascendo ali na calçada, mas Ele te convida a vê-lo exatamente ali. Esses pagãos tiveram acesso a um tipo de revelação bem bizarro. Para você que não acredita em astrologia, essa galera era astróloga, e nas doideiras das astrologias deles, foi um tempo, muito possivelmente entre 7 e 5 antes de Cristo, que o planeta Vênus e o planeta Júpiter se alinharam e deram um tipo de luz bem alta, bem estranha assim, e que muito possivelmente seja a luz que os magos viram e falaram: cara, vamos seguir isso aqui. Porque Júpiter tinha um significado para as nações em volta ali do Império Romano, um significado real. Júpiter era tipo o planeta da realeza. E o outro planeta que eu falei é qual? Vênus, né? Vai Vênus. Era um planeta que, dentro das significações das nações em volta, Israel tinha alguma importância. Para Israel, tipo, era o planeta de Israel. É meio que, quando essas coisas se alinharam, muito possivelmente esses magos bateram o olho e falaram: cara, rei Israel, deve ter nascido um rei em Israel. Vamos atrás desse rolê aí. Sei lá o que isso significa, mas, pô, nasceu um rei nesse lugar. E é claro, a revelação que eles tinham os conduz, e eles vão olhando essa revelação e vão seguindo. Talvez demoraram 7 anos, não, mentira, eles demoraram muito menos do que isso. Talvez 1 ano de caminhada, talvez alguns meses, caminhando sobre camelos, indo atrás de Jesus. Ô Jair, mas você não falou que é 7 antes de Cristo, como assim? Mas ó, essas contagens são bem avacalhadas. Alguém fez uma contagem mais restrita assim, né, sobre os anos, descobriu que Jesus nasceu uns 5 anos antes de Cristo, mais ou menos. Foi por aí. Então assim, é muito possível que esse alinhamento dos planetas seja realmente a estrela que esses caras viram. Há pouco tempo a gente descobriu que a estrela mais brilhante do céu não era uma estrela, era um planeta também. A gente fica vendo, né, a estrela vespertina é um planeta. Mas vamos lá. Essa revelação conduz eles até Jerusalém. Jerusalém é figura da igreja ao longo da escritura inteira. Jerusalém, capital de Israel, as profecias sempre se referem a ela. No Apocalipse ela aparece praticamente unida com Maria. Ao mesmo tempo que se fala de Jerusalém, está falando de Maria, está falando de Israel, está falando de Jesus. Aí você fica: caraca, que profecia louca, mano. Cara, você tem que ler Apocalipse com as lentes desses caras que escreveram naquele tempo. Não é
tentando impor uma teologia triunfalista e dispensacionalista que nasceu no final do século anterior e joga ela em cima do texto. Não, leia com as lentes de João, o apóstolo. Procure saber como é que funcionava isso naquele tempo. É incrível. E você vê aqui em Jerusalém a figura da igreja. E eles vão lá e consultam os sacerdotes. É interessante pensar isso, né? Eles chegam e falam: onde é que nasceu aqui o rei dos judeus? E aonde que eles vão, cara? Eles vão para Jerusalém. Eles vão consultar o rei de Israel. Eles vão para a capital de Israel. Afinal, se nascer um rei, com certeza é no palácio, né? E eles chegam nesse palácio. E aí, Herodes, onde é que está o novo rei que nasceu? Ele fala: novo rei que nasceu? Como é que é? Que história é essa? Eu sou o rei, né? E ele fica perplexo e diz que com ele toda Jerusalém. Vocês perceberam isso no texto? Com ele toda Jerusalém ficou perplexa. Ou seja, é um evento que parece que durou um dia só, mas foi longos dias. Provavelmente Herodes ficou consultando aquilo em Jerusalém, reclamando, vendo o que é, e por fim ele chama os sacerdotes e os escribas. Olha que doido. Os caras vêm numa jornada e com a revelação que eles têm, eles chegam em Jerusalém. E ali eles têm um contato com as escrituras. Olha que doido. Tem gente que quer chegar em Jesus sem passar pelas escrituras. Ou quero viver com Jesus, eu quero encontrar a minha salvação em Cristo, mas rejeitando a escritura. Não gosto da escritura, eu gosto mais de Jesus, meu brother e tal. No fim das contas, você está criando um Jesus à sua imagem e semelhança, que curte o que você curte, que não vai te confrontar em nada. Um Jesus diante do qual você não precisa se dobrar e adorar, como esses magos fizeram ao encontrá-lo nos braços de Maria. Para encontrá-lo, você precisa passar pelas escrituras. E olha, vou dizer uma coisa mais arrepiadora, a mais arrepiante. Você precisa passar pela igreja. Esses caras vão parar lá na igreja do seu tempo, não é verdade? Eles consultam os escribas e a tradição interpretativa que tinha. Olha só, não era só a igreja, tinha também... Imagine, de repente os escribas pegam lá o texto e entregam. Toma aí o texto, lê aí. Eles iam ler, mas tu, Belém, e aí? De que esse texto está falando? Então eles precisam confiar na escritura e na tradição interpretativa daquela escritura que os judeus, que os fariseus trouxeram. E olha, esses eram os pastores daquele tempo. Herodes manda chamar lá os sacerdotes. Teoricamente ele deveria saber, né, que o Messias ia nascer em Belém, afinal de contas isso era tradição. Mas também o rei não frequentava muito a igreja. A igreja era no sábado de manhã, geralmente ele estava bem chapado nessa hora. Eu poder ir na igreja. Sexta-noite ele, sextou. É engraçado que as representações de Herodes é sempre com ele muito chapado, né? Muito louco isso. E eles vão, e o Herodes manda chamar: fala aí com a gente, o que é? Onde é que nasce o Messias? Imaginando o pastor dele, falou: tem uns anos que você não vai na sinagoga, você devia saber disso, você não foi na escola sabatina. E aí, beleza. E eles consultam então o livro da revelação. Porque você não fica só com o livro da criação, você trabalha com os dois juntos. Um ilumina o outro. Você teve uma iluminação suficiente para chegar ali no Velho Testamento. E eles mostram a profecia: olha, o Messias deverá nascer ali. A profecia está apontando para ele. Caminhemos juntos com os magos do Oriente. Nós também somos pagãos como eles. A revelação que tivemos até então nos conduziu até aqui, até a igreja. Mas Cristo quer te conduzir até o berço dele, onde está ele, com aquela que é a figura da igreja. A Virgem Maria o segura nos braços e o entrega e o mostra, e eles então se dobram e o adoram. É interessante essas figuras, eles vão para o Velho Testamento que apontam para o Novo, mas o Novo não é nenhuma escritura ainda, ele só está encarnado no Deus que se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
A Maria, que antes era um sacrário de Deus, guardando o verbo dentro dela mesma, e agora ela carrega e cuida dele. É ela que o entrega ao mundo. Ela é a própria figura da igreja, ela é a própria figura de Jerusalém. Mas a verdadeira Jerusalém não estava lá dentro de Jerusalém, estava bem fora, estava lá em Belém da Judéia, porque as profecias diziam assim. E é interessante porque tem muita gente hoje na igreja que sabe tudo sobre Jesus teologicamente. Assim como aqueles escribas e sacerdotes sabiam tudo sobre o Messias. Mas eles estavam assim, desculpa a palavra, estavam cagando para o que estava acontecendo. Tinham reis vindo do Oriente, ou magos, sábios, trazendo riquezas para poder encontrar com Jesus. E eles, já que Herodes mandou a gente vir aqui, ele deveria nascer em Belém. Por quê? Nós viemos adorá-lo. Tá, adorar o Messias. Tá bom, vai lá, vai com Deus. É interessante porque hoje também nós temos isso, né? Raniero Cantalamessa, eu vivo citando esse cara aqui, né? Ele diz o seguinte: também hoje, para encontrar Jesus, é preciso ir a Jerusalém, aquela Jerusalém de luz, que é a igreja, lugar e sinal de salvação, sobre a qual resplandece a luz de Deus, e na qual todos os homens são chamados para entrar e caminhar a sua luz. A igreja, coluna e baluarte da verdade. Pô, mas, poxa, velho, igreja é muito chato, mano. Tem muita gente que fica julgando a gente. Sim, a gente é falho pra caramba. Mas Jesus se tornou, é Deus que se fez carne, e Ele foi elevado aos céus, e Ele criou uma igreja que é a extensão do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não encontro Jesus mentalmente, imaginando um Cristo, não. Eu encontro carne a carne. Eu encontro no corpo. E é por isso que eu digo que não tem como viver Cristo fora da igreja, fora de um contexto de igreja. Eu já vi gente falar, não, eu não gosto de igreja e tal. Eu estou aqui me reunindo todo final de semana com os irmãos e tal, mas em casa mesmo, gosto de igreja. Ué, você está fazendo uma igreja, irmão, só para te lembrar, porque você está se reunindo aí com seus irmãos na fé e tal. É igreja, mano. Tá certo, a igreja tem um monte de problema mesmo, e eu sou parte dele. Prazer, né? Todos nós somos. Mas grande parte das vezes que a gente se afasta, não quero saber de igreja, eu vou só ali direto em Jesus mesmo e tal. Isso é uma prepotência, de uma arrogância tão grande. Eu mesmo interpreto aqui as escrituras, eu sei pra caramba, eu já estudei muita teologia e vou lá e tal. Eu mesmo prego pra mim, eu mesmo faço meus sacramentos. No fundo você está dizendo, olha, eu sou bom demais para andar com essa gente falsa, com essa gente problemática. Porque eu não sou problemático, sabe? É esse tipo de prática que você não quer admitir, mas que você faz quando você se afasta e quer viver a igreja fora da igreja. Não existe isso, meu irmão. Igreja é tipo um casamento, você tem que assumir o rolê. Não dá para você dizer, eu sou o marido da minha esposa, eu não preciso ir para lá. Eu não preciso estar perto dela, eu sou. Sabe esse cara? Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Eu não preciso ir na faculdade, eu sou o estudante. Vai nessa pra você ver o que vai acontecer no final. Imagina eu, Lazarote. Eu não preciso ir no PDT, eu sou o partido. Não vai não pra você ver. Não contribui lá não pra você ver. Não funciona desse jeito, meu irmão. Aquilo que você é não está desligado daquilo que você faz. Aquilo que você faz não está desligado do que você é. Seja igreja, seja aqui na estação com esse povo avacalhado, seja em outra igreja com outra galera avacalhada.
o que talvez você ache mais certinho, mais legal. Ande com a igreja, sempre. Sabe por quê? É ali que a gente gera maturidade, porque a gente entende que a gente é ruim igual aos outros, e a gente aprende a crescer e amadurecer, e andar no reino de Deus envolve discipulado. E o mesmo Cristo, que é o bom pastor, ele decidiu pastorear a igreja por meio de pastores, comedores de arroz e feijão, como eu, o Wallace e outros pastores por aí. Eu gosto só do bom pastor, os pastores eu não gosto não. Mas lá em Efésios está dizendo que ele mesmo constituiu uns para pastores, outros para mestres. Por que Deus constituiu algumas pessoas para serem pastores? É porque o pastoreio do bom pastor chega até você por meio de um sacramento, de um pastor real. Ele é real e ele se faz real na sua vida por meio de pastores de carne e osso. Pastoreio é importante, igreja é importante. Não dá para ser cristão fora do contexto de igreja. Raniero chama atenção para uma coisa também, que por outro lado tem a igreja que não se move para se deslocar até onde Cristo está. Não é verdade? Está aqui sacerdotes que sabem tudo sobre onde nasceria o Messias, mas eles não movem uma palha para ir adorar o Messias. Eles não se movem para ir até o berço, do lugar onde Jesus está. Eu não quero saber. Não. Hoje em dia também tem muita gente. O que mais tem hoje é pastor que sabe tudo sobre Cristo, mas não move uma palha para encontrá-lo. Eles trocaram Jesus pelo sucesso eclesiástico, pelo sucesso profissional, pelo sucesso financeiro da igreja. Trocaram a mensagem do Evangelho pela palavra coach. Trocaram o Evangelho por mentoria e mais um monte de coisa. Trocaram Cristo pelas curas que Cristo pode realizar. É o Evangelho do poder de Deus. Não, peraí, não é sobre o poder de Deus, é sobre Deus. Você ama Deus, você ama Cristo, você está pronto para dar a sua vida por Ele. Sabe o que acontece hoje, meu irmão? Muita gente que está na igreja pensa da seguinte forma: se eu estou seguindo Jesus, obviamente eu estou fazendo tudo certinho, e Deus tem que fazer tudo dar certo para mim. E se tudo estiver dando errado, tem alguma coisa errada com a minha fé, ou tem alguma coisa errada com Deus. Mas chega num tempo que a pessoa começa a andar certinho e pensa, realmente, Jesus não está fazendo as coisas dar certo para mim não. Eu vou abandonar Jesus. A grande verdade é que o Deus dele nunca foi Cristo. O Deus foi o bem-estar, a prosperidade e mais outras coisas. Deus funciona hoje como um certo tipo de amuleto para as pessoas. Eles levam muito a sério esse amuleto. É muito bom ser crente, velho. Você não é crente não, você tinha que ser crente, mano. É muito doido ser crente e tal. Deus é um amuleto muito bom, assim, pra gente usar na vida. Ele dá sucesso pra gente. E, sei lá, nas horas difíceis você pode... Fica imaginando o pessoal falando, por que você é crente? É muito doido, cara. Nas horas difíceis a gente pode orar e ter um conforto lá. Leio o Salmo 23 e fico muito feliz. E volto pra minha vida e vivo ela do jeito que eu quiser e tal. É muito doido. Mas não, cara. O Evangelho é sobre se entregar como aqueles homens, trilhar essa jornada toda para chegar diante do berço do Messias. E eles não vieram simplesmente para entregar o que tinham, como se eles fossem reis no mesmo nível. Jesus, toma aqui um presente de um rei para o outro rei. Não. Sabe o que eles fazem antes disso? Quem prestou atenção na leitura? Eles se prostram, como se eles estivessem entregando a si próprios diante daquele rei. Eles se prostram e o adoram. Isso é incrível. Cristo, de acordo com Ele mesmo, está com os pobres e necessitados, não dentro da igreja necessariamente. E é interessante pensar isso, né? O Salmo 72 está dizendo: dê ao rei os seus julgamentos, que Deus prospere o seu rei, pois ele trará justiça ao pobre e ao necessitado, aqueles que não têm quem os ajude.
O texto fala o tempo inteiro sobre o Messias, e tudo que ele diz sobre o Messias é sobre como o Messias vai fazer justiça para o necessitado. E muitos pastores e igrejas hoje têm coragem de olhar para o Rei Jesus e falar: aqui é o meu reinado, igreja é o reino de Deus. Pô, mas Jesus está lá, como morador de rua. Jesus está lá na manjedoura da Cracolândia. Jesus está lá na manjedoura da favela. Mas eu não vou mover uma palha para ir lá. Por quê? Porque o meu Deus é o sucesso financeiro da igreja. Para que eu vou pregar o evangelho se eu falar coisas para o crescimento pessoal? Está surtindo muito mais efeito. Está surtindo muito mais efeito do que eu pregar o evangelho. Se eu pregar o evangelho, começar a perder gente. Para que eu vou fazer isso? Veja onde está o seu Deus. Porque o meu Deus, anunciado no Salmo 72, está aí para fazer justiça com o necessitado, com o pobre. E se a igreja não preocupa com isso, ela está indo na contramão de Cristo. Nós temos aqui uma criança que ameaça o reino. E olha só, Herodes fica atormentado com aquilo ali, perplexo, e com ele toda Jerusalém. Sabe por quê, cara? Mudança de reino representa conflito, representa problema. Já tá bom do jeito que tá, tem umas coisas ruins, mas as outras são boas e tal. Mas aqui nós estamos falando do reino de Deus. E quando Jesus cresce e começa a pregar, a primeira coisa que ele fala é isso, né? É chegado o reino de Deus. E esse reino é um reino onde justiça e paz se encontram. É o reino perfeito anunciado nas profecias. Esse é o reino. E vocês deveriam abrir mão de suas agendas e abraçar a proposta desse reino. Tá bom, Jesus, mas qual a proposta que o Senhor tem para nós? Cruz. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o líder, seja o servo de todos. E aqui entre nós, aquele que nós louvamos como nosso Rei e Senhor, ele não conquistou isso na força da espada. Sabe aonde que ele conquistou isso? Quando as espadas transpassaram as suas mãos e os seus pés em cima da cruz do Calvário. Ali ele se tornou servo de todos, morrendo pela humanidade. Da perspectiva do reino de Deus, da perspectiva humana aquilo foi uma derrota, mas da perspectiva do reino de Deus, onde já existe toda uma narrativa sobre sacrifício, ali estava o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E ao servir o mundo, num ato de serviço maior do que todos os que eu e você possamos servir ao longo da nossa vida, nós não chegaremos nesse nível de serviço. Ele conquista o mais alto posto de autoridade no reino de Deus. É por isso que quando ele ressuscita, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Por quê? Porque ele foi servo. E o nosso chamado é imitar esse servo. E olha, se é como eles estão crendo mesmo, aqueles magos acreditam realmente que o rei está nascendo, realmente era perigoso para Herodes. Era justa aquela perplexidade de Herodes e de toda Jerusalém junto com ele. Você também tem crido assim? Você crê que é real mesmo esse negócio de reino de Deus? Porque a gente fica falando isso aqui todo domingo, mas talvez isso não faça muito sentido para você, como não fazia para os sacerdotes e escribas que chegaram lá. Por isso que Herodes manda matar a galera depois, porque eles vão por outro caminho, eles não voltam a Herodes. Herodes vai lá, adora, depois vem cá me avisa onde é, para eu ir lá adorar também. Aí eles são avisados, um sonho para ir por outro caminho, eles vão por outro caminho, e o rei Herodes fica irritado. E aí o que ele faz? Manda matar todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. Olha que ódio.
Por isso que muito provavelmente o bebê tinha cerca de 1 ou 2 anos nesse tempo. Ele manda matar todo mundo. Assim nós vamos eliminar essa possibilidade de um novo rei. A gente não quer um novo rei sobre Israel. Essa criança precisa ameaçar os seus projetos e as suas agendas, sim. E ameaça, viu? Ela precisa deixar a sua natureza pecadora perplexa, porque ela quer reinar o tempo inteiro. A sua carne quer reinar sobre você, sobre o seu corpo, e você quer justificar os seus atos. Mas quando aparece esse menino dizendo que é o rei, e quando a gente diz Jesus Cristo é o Senhor, isso é um problema para a nossa carne. E é justo que eu e você fiquemos perplexos diante do anúncio de que um novo rei nasceu realmente, e de que o reino de Deus é real. Outro rei chegou para reinar em cima dessa sua carne miserável. Como ficaram Herodes, e com ele toda Jerusalém. Ou eu me submeto, se isso é real, ou eu me submeto ao reinado desse rei, que é o rei que vem em nome do Senhor, ou eu confronto esse rei, eu luto contra ele. Não tem outro jeito, porque se ele está realmente vindo para reinar, eu só tenho essas duas opções: ou eu me entrego a esse reinado, ou eu luto contra ele. Você já teve essa sensação de que seria muito duro servir a Jesus de verdade? Essa sensação é justa. E realmente, se ele não é digno de eu abrir mão do que quer que seja por ele, ele não é rei realmente sobre o meu coração. O custo do discipulado é esse. Mas vou ter que abrir mão de tanta coisa, velho. Sabe, quando a gente está evangelizando, a gente tenta facilitar isso. O cara fala, não, tem que largar aqui o cigarro, largar a bebida, eu tenho que não sei o que e tal. A gente fala, não, irmão, realmente você larga o vício, porque isso é ruim para você e tal, mas Jesus está te chamando do jeito que você está. As pessoas hoje estão preocupadas com bebida, alguns tipos de vícios e tudo mais, mas não estão preocupadas com a mentira que eles são por dentro, com pecados reais. Estão preocupados com exterioridades. Mas não é sobre isso. O reino de Deus não é sobre comida e bebida, é sobre justiça, é sobre paz, e é sobre alegria no Espírito Santo de Deus. Essa justiça provavelmente vai confrontar muita coisa dentro de você. Talvez você esteja dizendo, não, mas é a minha identidade, não, mas é o meu jeito, essa é a minha forma de pensar. Está na hora disso se harmonizar com o rei que vem em nome do Senhor. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo do mundo está sobre os seus ombros. Confia nele, vai dar tudo certo, meu irmão. Mas para dar tudo certo, vai dar tudo certo da perspectiva do reino de Deus. É por isso que os gentios estavam se entregando, sabendo que estavam assinando uma sentença de pobreza e de morte, mas eles não estavam nem aí, porque eles estavam se entregando a um reino que eles sabiam que em breve ia se instaurar sobre o mundo, e a única coisa que ia ficar é esse rei e esse reino, e aquilo que estava estabelecido sobre esse reino. É isso que nós cremos como igreja. Essa é a mensagem da igreja de Jesus. Outro rei chegou. Calcule as despesas. Nada é bom o suficiente para negociar com esse rei e com o reinado dele. Alinhe-se com o reino de Deus, harmonize-se com a justiça desse rei. Por fim, meu irmão, ao encontrar o Cristo, eles entregam-lhe, antes de tudo, a si mesmos em adoração. Esse rei não está te chamando para se dobrar diante dele só para dizer, eu sou poderoso, você tinha que se dobrar. Ele quer uma entrega para que você se encontre finalmente com a verdadeira razão da sua existência. Não é à toa que a gente cantou aqui,
Colossenses 1, Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. Quem é Deus? Olhe para Jesus e você irá encontrá-lo. E esse mesmo texto diz que nele tudo subsiste. É como se Jesus fosse uma peça central, onde todas as peças da humanidade se encaixam, onde todas as peças do cosmos se encaixam e encontram o seu sentido, encontram o seu propósito. Tem gente que fala assim: fulano de tal é muito bom, só falta Jesus na vida dele. Na verdade, só falta você se encaixar em Cristo. Jesus não é a peça que falta se encaixar em você. Ele é a estrutura, Ele é o lugar onde você precisa se encaixar. Ele é tudo para a igreja. É Ele que nós precisamos. Ao encontrar Cristo, eles se entregam em adoração diante dele. Humildemente reconhecem no Cristo a salvação que tanto buscavam ao longo da sua vida. Para encontrar o Messias é necessário humildade para recebê-lo. As vestes para entrar na festa de Cristo é a humildade, são a humildade. A humildade para recebê-lo, inclusive como aqueles reis chegaram e recebem o Rei dos Reis, na humilde aparência de uma criança pobre, numa cidade pobre. Cristo vem na humilde aparência dessas coisas simples e comuns. Como é que pode ser Ele o Rei do Universo? Nós precisamos humildemente recebê-lo na humilde aparência da palavra pregada, do arroz com feijão de todo domingo, na humilde aparência do pão e do vinho, na humilde aparência do teu irmão que está do seu lado, na comunhão com sua igreja, com seus irmãos, com seus amigos. Eles não chegam lá só para elogiar Jesus e trazer os seus presentes, eles se dobram em reconhecimento do senhorio do Rei. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, cara, a nossa salvação, assim como a salvação desses magos, está no reconhecimento de que aquele menino é o Rei do Universo, Pantocrator. Eles entregam então as suas riquezas, os seus dons, os seus talentos, a sua cultura, como o livro de Isaías capítulo 60 foi lido aqui. A cultura, a riqueza das nações não é só ouro, é quanta riqueza cultural que não existe em todas as nações lhes são trazidas. Quando eu vejo isso eu fico empolgado, porque eu gosto de ver todo tipo de riqueza cultural, artística, musical, chegando para dentro da igreja e sendo oferecida como adoração a Deus. Quanta cultura não existe dentro da nossa sociedade belo-horizontina. Não sei se você sabe disso, mas a comunidade surda é uma cultura à parte, tem uma língua específica, tem uma cultura ali, tem uma comunidade gigantesca, negra, LGBT, tem uma comunidade skatista. Hoje isso tende a ficar mais próximo, mas ainda tem a galera dos rolês específicos. O pessoal chamava de tribos urbanas. Cada uma delas tem a sua riqueza, que é trazida em adoração a Cristo. E não é só para fazer uma arte cênica, fazer um teatrinho na igreja ali e tal, falar, olha, foi oferecido. Não, é vivendo a vida como vive, para a glória de Deus. Aquilo que eu sou, a minha paternidade, a minha musicalidade, tudo que eu sou é oferecido a Deus em adoração, porque quando eu me torno parte de Cristo, eu sou igreja. O nosso chamado, como pagãos que somos, é trilhar esse caminho junto com esses magos do Oriente, passar pela Escritura, passar pela contemplação do livro da criação, passar pela Escritura e chegarmos diante de Cristo, e quando chegarmos lá, nos dobrarmos diante dele,
nos dobrarmos diante de um Cristo real, não de um Cristo que eu invento na minha cabeça como Ele é. Não, eu me dobro diante daquele que realmente é, daquele que realmente está expresso aqui na palavra. Eu me dobro aquilo que Ele diz, e eu não ponho palavras na boca dele, eu só quero obedecê-lo, porque obedecê-lo é a perfeita liberdade. Entregue seus dons, meu irmão, assim como esses homens entregaram suas riquezas. Não deixe os seus dons e talentos, assim como tem gente que acha que dom é só artístico e tal, mas enfim, o seu trabalho, a sua paternidade, vivendo-a bem como um pai presente, uma mãe presente, alguém que cuida real. Entregue o seu casamento, exercitando a fidelidade, o amor, o cuidado, nas horas mais difíceis, na saúde, na pobreza, na riqueza, na doença. Entregue isso em adoração diante dele. Ofereça o ser filho, obedecendo, respeitando, amando. Ofereça o ser pai, em adoração diante do Rei que vem em nome do Senhor. Porque quando você faz cada uma dessas coisas, você está honrando aquele que está nos braços de Maria. Ele hoje se revela a nós no manto mais humilde. Além do manto da sua humildade, o manto do sacramento. Eu quero convidar você hoje a se aproximar, a se prostrar em adoração e oferecer dos pequenos e pobres cofres de nossos corações a nossa fé nele, a nossa confiança nele, a nossa esperança e sobretudo o nosso amor por ele. Eu te convido a fazer isso hoje. Se coloque de pé, ou talvez de joelhos, como você quiser, mas eu quero que você se ofereça ao Rei. Alguns hoje talvez precisam fazer um concerto com o Rei dos Reis. Eu quero me harmonizar com a tua justiça, Senhor. Ele hoje está se oferecendo a você, na humildade do pão e do vinho. Ele está aparecendo aqui para você agora. O que você vai fazer? Ah, Jair, mas eu não estou vendo ele fisicamente. Eu também não, mano. Pode ficar tranquilo. Eu não estou vendo nada que você não está vendo. Mas eu vejo um pão e um vinho que ele disse que isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de vós e de muitos para a remissão de pecados. Eu vejo uma palavra sendo exposta. Eu vejo uma Bíblia. Eu vejo uma profecia. Assim como ele estava se oferecendo ao mundo ali numa humildade de uma manjedoura, receba-o na humildade da palavra, na humildade dos sacramentos, especialmente na humildade desse sacramento do pão e do vinho. Ore hoje em nome de Jesus. Faça o seu concerto com Deus aí agora.